alegria na nossa casa. Há um Deus que se preocupa conosco, e é este Deus que eu louvo, é este Deus que eu glorifico. A glória de Deus vai encher esse lugar hoje. Aliás, Deus pode estar usando você como um instrumento dele, para que esta pessoa conheça, receba e aceite a Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Eu tenho certeza que você tem a unção do Espírito Santo de Deus na sua vida. Se você veio aqui hoje buscar o milagre de Deus, se prepare. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Betcar. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Quantos podem dizer amém por esta leitura? Queridos, este texto está inserido dentro de um contexto interessante. O texto diz que os filhos de Israel, quando tomam conhecimento que os filisteus subiam contra eles, eles temeram. Verso 7. Os filhos de Israel temeram, sentiram medo por causa dos filisteus. E a pergunta que eu faço é: por que sentiram medo? Por que eles sentiram temor ao receberem a notícia de que os filisteus se levantavam contra eles? As razões, queridos, pelas quais eles sentiram medo, elas são muito compreensíveis. Os filhos de Israel, eles estavam fragilizados porque haviam recebido uma repreensão de Samuel. Se nós lermos os versos anteriores, nós vamos entender isto. Samuel exorta o povo, e é natural que alguém, quando recebe uma repreensão, ele se fragilize emocionalmente. Nenhuma pessoa, quando é repreendida, se sente bem, mesmo entendendo a necessidade da repreensão, e mesmo entendendo que a repreensão é justa, há esta fragilidade emocional. Nós temos como exemplo isto, porque todos nós aqui, em algum momento da nossa vida, já recebeu algum tipo de repreensão. E mesmo que posteriormente a gente entenda que a repreensão era necessária, no momento em que nós recebemos a repreensão, ficamos fragilizados emocionalmente. Então os filhos de Israel,
Eles estavam fragilizados por causa da repreensão recebida por parte ou da parte de Samuel. Eles também não esperavam nenhum tipo de ataque naquele exato momento, porque eles estavam atendo-se a buscar o perdão de Deus. Samuel os exorta, eles se aplicam à busca do perdão, e diz o texto que eles começam a clamar ao Senhor, a buscar ao Senhor, para que Deus pudesse perdoá-los. E eles buscam esse perdão jejuando. Ninguém que vai para uma guerra, nenhum comandante que arregimenta o seu batalhão para uma batalha, ele leva o batalhão a jejuar antes da guerra. Muito pelo contrário, ele aumenta a ração dos seus soldados, dos seus comandados. Eles precisam estar fisicamente fortalecidos para enfrentar uma batalha. Imagine você, um grupo de pessoas fragilizado emocionalmente, fisicamente não estavam tão dispostos, porque estavam jejuando, buscando o perdão de Deus, e de repente recebem a notícia de que um exército inimigo está chegando, e eles precisam se levantar para enfrentá-los, ou para enfrentar esse exército naquele exato momento. Em terceiro lugar, eles estavam em desvantagem no que diz respeito às armas que eles dispunham. Os filisteus haviam se preparado para este ataque. Os filhos de Israel não. Eles recebem o ataque de surpresa e não têm a munição ou o equipamento bélico que eles necessitavam para aquele embate. Analisando neste ângulo, nesta visão, eles estavam em completa desvantagem com relação aos filisteus. Mas eles entendem que diante do quadro que eles vivem, fragilizados emocionalmente, não muito dispostos fisicamente, em desvantagem com relação ao armamento, ao poderio bélico que eles possuíam, eles entendem que eles têm que tomar uma decisão. E é exatamente aí que entra o que eu quero repartir com vocês esta noite, que eu chamaria de atitudes para vencer o invencível. Numa visão humana, era impossível vencer os filisteus. Numa visão humana, era impossível enfrentar os filisteus. Numa visão humana, eles tinham tudo para perder a guerra, mas eles tomam uma decisão. Eles têm atitudes, e estas atitudes os levam a serem vitoriosos naquela batalha. Eu quero trazer isto para os dias que nós estamos vivendo. Às vezes nós nos deparamos com situações semelhantes aos que os filhos de Israel enfrentaram. Temos um inimigo a ser vencido, fomos apanhados de surpresa, não estamos bem fisicamente e às vezes emocionalmente para enfrentá-lo. A nossa capacidade física, intelectual ou até mesmo espiritual é muito pequena diante do poderio que o inimigo tem, mas nós não nos rendemos e muito menos nos prostramos diante do inimigo, porque nós sabemos quem é o general que comanda o nosso batalhão. Este general nunca perdeu uma batalha. Ele foi, é e sempre será vencedor, e nós seremos vencedores com ele. Mas escute bem, quais foram as atitudes do povo de Israel? Eu quero mencionar 3 delas. A primeira atitude que eles tiveram foi reconhecer a superioridade do Senhor, reconhecer a superioridade do Deus de Israel. Tanto é que o verso diz que quando eles tomaram conhecimento que os filisteus se levantavam contra eles, eles chamam Samuel e pedem a Samuel, verso 8,
disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. O que na verdade eles estavam dizendo: Samuel, nós fomos pegos de surpresa, estamos em desvantagem, mas se você clamar ao nosso Deus, Ele é poderoso para nos livrar da mão dos filisteus. Eles pedem a Samuel que buscasse socorro em Deus. Por quê? Porque eles tinham a certeza de que se Deus entrasse na peleja, se Deus entrasse na causa, eles venceriam mesmo estando em desvantagem. Eles queriam fazer valer as palavras do salmista em 2 Samuel capítulo 22 e verso 30: porque contigo eu salto muralhas, eu passo no meio de um esquadrão, se o meu Deus estiver ao meu lado. Quando nós temos a garantia e a certeza de que Deus está conosco, nós enfrentamos um batalhão, nós saltamos muralhas, nós passamos pelo meio do exército inimigo e saímos do outro lado mais vivo do que estávamos quando entramos, porque o Senhor vai conosco e Ele garante a nossa vitória. Não importa, queridos, na guerra espiritual, não importa quantos somos, o que importa é quem nós temos ao nosso lado. Há um ditado que diz que com Deus, mesmo sozinho, nós somos maioria. Pode se levantar um exército, ele se levanta contra a sua vida, mas você, na força do seu Deus, passa no meio deles. Eles não detectam a sua presença, e mesmo que detectem, eles não têm poder para impedi-lo e para destruí-lo, porque você vai sair do outro lado com a vitória de Deus nas suas mãos. Há em 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 32, há uma história bonita ali, de um rei chamado Senaqueribe. Senaqueribe invadiu Judá, e quando Senaqueribe invade o Judá, ele começa a fazer ameaças ao rei Ezequias. E é interessante, porque Senaqueribe havia vencido muitos exércitos, havia vencido muitos reis, e agora ele chega à conclusão que era o momento de invadir Judá e de vencer Judá. Quando Ezequias toma conhecimento de que Senaqueribe está invadindo Judá, o que é que faz o rei Ezequias? Ele chama o povo. Primeiro, ele manda tapar todas as fontes que havia do lado de fora da cidade, para que o inimigo não encontrasse água e com isto se fragilizasse. Mas depois que ele manda tapar todas as fontes d'água, ele reúne o seu povo e começa a dizer-lhes o seguinte: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem tampouco por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Quando Ezequias diz isso ao povo de Judá, o povo descansa, diz a Bíblia, o povo se tranquiliza. Mas sabe o que faz Senaqueribe? Senaqueribe, quando toma conhecimento do que Ezequias havia feito, ele começa a insultar o rei, e ele começa a escrever cartas e envia aos reis, e a carta chega também às mãos de Ezequias. E a carta dizia o seguinte: olha, Ezequias, eu estou relacionando aí todos os reis que eu já derrotei, todos esses reis que eu derrotei, que estão registrados aí nesta carta, eles serviam a um Deus,
E quando eu chegava com o meu exército, esses reis diziam: o nosso Deus nos livrará das mãos de Senaqueribe. Mas não existiu até hoje um Deus capaz de livrar uma cidade ou um povo das minhas mãos. Todos esses deuses foram derrotados. Então Ezequias, deixe de iludir o povo, pare de iludir esta gente, porque o Deus a quem vocês dizem servir, ele não terá força suficiente para impedir o exército de Senaqueribe. O exército de Senaqueribe é invencível, e vocês não vão conseguir detê-lo, porque a força dele é sobrenatural. Quando Ezequias recebe a carta e a ler, Ezequias começa a se preocupar por causa da afronta de Senaqueribe. Mas diz o texto que ele entrega a carta para Isaías, o profeta. E quando Isaías lê a carta, ele olha para Ezequias e diz: rei, tranquilize o seu coração. Esta carta não está afrontando o rei, esta carta não está afrontando os moradores de Judá, mas esta carta está afrontando o Deus de Israel. E este Deus não é Deus que recebe afrontas, este Deus é Deus que recebe glórias, este Deus é Deus que recebe adoração, este Deus é um Deus que está assentado em majestade no seu trono e tem soberania para comandar todas as coisas da terra. Tranquilize o seu coração, porque eu vou entregar a carta ao destinatário, eu vou entregar a carta ao Senhor, e certamente ele entrará em ação e tomará a causa do seu povo para entrar na guerra e vencê-la, porque ele é Senhor da guerra. Eu quero que você entenda nesta noite: Deus te trouxe aqui e a sua vinda não foi acidental. Você veio aqui dentro de um propósito de Deus. Há uma guerra travada contra a sua vida, há uma guerra que se levantou contra a sua casa, mas eu glorifico a Deus pela sua vida, que hoje o Deus dos exércitos de Israel, que é o nosso Deus, ele vai entrar em ação, o inimigo vai ser abatido, a sua vitória será decretada, e haverá gozo na sua alma e alegria na sua casa. Sabe o que faz o rei? O rei vai se deitar. Senaqueribe reúne os seus homens e diz: olha, descansem bem, porque amanhã, quando o dia clarear, nós vamos invadir Jerusalém, vamos destruir Judá. E aí eu quero saber onde vai estar Ezequias e onde vai estar o seu Deus. Mas naquela mesma noite, diz a Bíblia, Deus olha dos altos céus e contempla o acampamento de Senaqueribe, vê o acampamento dos assírios. E sabe o que é que Deus faz? O texto sagrado diz que Deus entra em ação. Deus não desce do seu trono, mas Deus chama um anjo só um anjo, e diz: anjo, desce lá no arraial do rei da Síria, desce lá no acampamento de Senaqueribe e mostra para ele que eu sou o Deus de Israel, eu sou o Deus de quem Ezequias falou. E o anjo desce, diz a Bíblia que o anjo vem com a sua espada e começa a entrar nas tendas do exército de Senaqueribe, começa a entrar nas tendas dos soldados de Senaqueribe, e em cada tenda que ele entra, o anjo saca da sua espada e mata os soldados que estavam ali, e foi matando desde a primeira tenda até a última tenda. Quando o dia clareou, Senaqueribe se levanta cheio de razão, peito empolado, dizendo: é hoje que Ezequias vai quebrar a cara, é hoje que Ezequias vai perder a guerra. Escute esta mensagem que é profética para alguém já soprou nos seus ouvidos que você está prestes de perder a batalha. Eu venho aqui na qualidade de um mensageiro de Deus para dizer que você está mais perto do que você pode imaginar para ganhar a batalha, para ganhar a peleja. O Deus desta igreja é o Deus das batalhas de Israel. Levante o seu braço e celebre ao Senhor nesta noite. Quando Senaqueribe levanta e começa a procurar pelos seus soldados, nenhum deles se apresenta, porque todos estavam mortos. E Senaqueribe, sabe o que acontece com ele?
ele entra em desespero. O texto sagrado diz que ele entrou em pânico e correu para a sua cidade. Quando a Bíblia diz correu, pastor, vou até correr mesmo. É andar, é correr de tal forma de ficar com a língua para fora, meu irmão. E ele corre para a sua terra. Mas quando chega lá, ele entra no templo do seu Deus, que não é o meu Deus, porque não é o Deus dos exércitos de Israel. Ele entra no templo do seu Deus para inquirir dele, porque é que eles tinham perdido a peleja. Sabe o que é que acontece? Quando ele está de joelhos dobrados, perguntando para o seu Deus, por que é que eles tinham perdido a peleja? 2 de seus filhos, diz a Bíblia, entra no templo, saca da espada e mata também Senaqueribe. De uma só vez morre o poderoso Senaqueribe, e nada mais ou nada menos do que 185.000 soldados. Um anjo do Senhor teve poder para aniquilar em uma única noite 185.000 soldados do exército de Senaqueribe. Mas o povo de Israel celebrou a grande vitória, porque com Senaqueribe está a força da carne, mas conosco está o Senhor dos exércitos. Se você entende isto, solte a sua voz e dê glória a Deus esta noite. Então, queridos, se nós queremos vencer o invencível, a primeira coisa a fazer é reconhecer a superioridade do nosso Deus. Dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado aí. Diga para ela assim, ó: se o seu Deus é o meu Deus, então nós servimos ao Deus maior. Se o seu Deus é o meu Deus, então nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Se o seu Deus é o meu Deus, então nós servimos ao Deus invencível. Se você pode entender isto, celebre ao Senhor esta noite. Ele é superior a todas as coisas. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, los cielos se abrirán, su gloria descenderá, su fuego te abrazará. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer,
las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. ¿Cuántos creen? Si puedes creer, los cielos, su gloria desciende, su fuego si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad, libertad, libertad. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder, su poder, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer. Si tan solo puedes tener fe, como del tamaño de un grano de mostaza, le dirías a los montes que se muevan y se moverán en el nombre de Jesús. Si puedes creer, si tan solo puedes creer, al que cree todo es posible. Si puedes creer.